É, minha gente, na família, olha, tem família, hein? Pelo amor de Deus, tem família que um fala mal do outro, que o esporte da família é esse. Não fala pela frente não, entendeu? Reúne, começa a falar, vamos falar de quem hoje, hein? Ah, fulano, Deus me livre, fulano não presta, fulano é isso, você conhece, aqui entre nós, só que você conhece alguma família em que as pessoas, de vez em quando, não é sempre não, só quando elas se encontram, elas queimam o outro, hein? Queimam o outro com a brasa viva, mas não é do altar não, é língua comprida. O ouvinte está dizendo aqui, olha, é muito difícil, JR, ser perseguida constantemente e manter a calma. No meu caso, quem me persegue é a minha cunhada. Ei, rapaz, tanta gente reclama de cunhado, né? Diz que o cunhado vai lá pra casa, passa o fim de semana, não pode ter um cheirinho de churrasco, o cunhado aparece e só vai embora quando o churrasco acaba. Se tiver que arrumar a casa, o cunhado já foi embora. Mas se tiver que mastigar alguma carninha ainda, lá está o cunhadinho deitadão na poltrona. Mas aqui a cunhada é diferente. É diferente, completamente diferente. Não pode ser igual, ué. Não pode ou é igual? Ela inventou tantas mentiras que eu fui afastada do Ministério de Louvor e toda a igreja se virou contra mim. Mas que poder ter essa menina, hein? Toda a igreja, é isso mesmo, ouvinte? Toda a igreja. Eu sei que Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Encaminha nosso ouvinte. Mas a verdade é que a vontade de me vingar é maior. A ouvinte tá com sangue no olho, hein? Calma, ouvinte, escuta o programa todo, hein? O que fazer quando o nosso desejo é aniquilar aqueles que nos perseguem? Aniquilar? Meu Deus do céu, é esse verbo mesmo, companheiros? Aniquilar é um verbo pesado. Como conviver com alguém que nos persegue constantemente, nada acontece. Não deve ser fácil não, hein? Pessoa lá só no teu pé, nada acontece com a pessoa. Como posso amar uma pessoa que só inventa mentiras e calúnias? Que é outra coisa, a pessoa, meu Deus do céu. Ô, gente, aqui entre nós, pezinho no chão é dose pra leão, hein? Aguentar isso aí não é mole não, hein? Pessoa da família, gente. Hein? É pro trabalho, trabalho, né? Na igreja, tem ali no condomínio, ali no clube, os amigos, não sei aonde, o pessoal do futebol, né? Aquela aula de artesanato. Agora na família é encrenca. E quando o nosso emocional faz com que a gente acredite que todos à nossa volta nos perseguem, aí já é uma questão, né? A gente começa a achar que que todo mundo está. Você concorda com isso? Qual a sua opinião, ouvinte? Você conhece alguém que precisa, ela diz, olha, esse programa tem que ser ouvido por... Liga e convida para estar aqui. Vai ser bom demais ter você com a gente a partir de agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda 23 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe
que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor Carlos Gilmar, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase: ela inventou tantas mentiras que fui afastada do ministério de louvor e toda a igreja se virou contra mim. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui, né? Bom dia, JR, debatedores e nossos queridos ouvintes. Pelo que a gente observa aqui, as duas são da mesma igreja, né? São crentes e são da mesma igreja. Agora, eu destaquei essa frase porque realmente me chamou a atenção o seguinte: ela inventou tantas mentiras que fui afastada. O que é que houve aí? Não houve aí uma acariação? Não foi colocada as duas frente a frente, né? Porque a Bíblia orienta lá em Mateus 18:15, se há algum problema com seu irmão, procure-o, né? Você pode ganhar o seu irmão, se não ganhá-lo, chame os presbíteros. Então me chamou a atenção porque, segundo ela, a cunhada inventa uma mentira, fica por isso mesmo, me parece, ela é afastada e todo mundo se volta contra ela. Então me parece que não houve aí uma colocação de frente a frente. Juntar as duas irmãs, vem cá, quem é que tá falando aqui? Isso aí. É porque tem gente que tem uma habilidade especial de espalhar, né? Tem gente que é venenosa, não tem não, gente? Hein? Não tem gente não? Tem a pessoa, você quer a pessoa, homem ou mulher? Homem ou mulher? É um poder de convencimento, às vezes, JR, muito grande. E às vezes a pessoa se vale até do cargo onde ela ocupa. Verdade. Às vezes, ou porque ela faz parte de uma alta liderança, ou, enfim, o que ela falou acaba sendo a verdade. E mais com a capacidade de argumentação dela, o que a gente às vezes vê a consequência disso é às vezes um coração, como tenho certeza que muitos ouvintes aqui devem ter, um coração ferido. Gente, olha, eu não frequento mais a igreja hoje, não tô nem dizendo que isso é certo, acho que a gente pode tratar o coração de outras maneiras, deixando de frequentar, que não seja deixando de frequentar a igreja, mas deixando porque um dia falaram mal de mim, porque me afastaram sem me escutar, porque o pastor, ou o líder, ou aquele fulano, ou aquele grupo dos jovens, de adolescentes, enfim, me humilhou, porque todo mundo acreditou numa coisa, e às vezes isso vai machucando tanto o coração, é o poder. As partes não foram ouvidas, não deram atenção devida. Porque às vezes as pessoas, até pastor, tem uma fama esquisita naquela área, mas por causa daquela fama já não ajuda, dizer, né? Não ajuda. Tudo que ela faz, tudo que dizem a respeito dela, a respeito daquela área, seja verdade, que não é. E acaba machucando o coração, e a gente vê o caso da irmã, né, que nos conta isso aí nessa carta, porque foi afastada do ministério, e eu imagino como deve estar o coração dela hoje. Esta é a voz do reverendo Felipe Teres conversando conosco. Quero ouvir também a opinião da querida missionária Kátia Regina. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, nossos amados ouvintes, a todos os debatedores, JR Vargas, toda a equipe da Rádio 93. É uma situação muito lamentável. Nós percebemos durante todo o e-mail a dor que essa irmã está sentindo. Ela, na verdade, se tornou uma vítima de alguém que me parece que tem um poder grande de persuasão. Mas existe o perseguidor, mas também tem que existir alguém que defenda essa irmã, e talvez ela não esteja no momento conseguindo até se defender. De repente ela está numa situação confortável diante da dor, porque uma inventa calúnias e todos acreditam. Então, às vezes ela pode até estar pensando, eu não sei mais o que fazer, porque todos acreditam nela, né? Então, eu acho que ficou acuada. De repente, há uma necessidade de uma intervenção, alguém que converse, que veja toda essa situação e uma exposição à liderança do que está de fato acontecendo, para que ela não sofra, porque o perseguidor, ele fica numa situação bem confortável, ele só persegue, né? E muitas vezes ele pode ser uma pessoa rejeitada, ele pode ser uma pessoa carente, nós não sabemos qual o motivo que leva a essa perseguição, mas o perseguido também se torna doente, porque ele está sendo vítima, e ele pode ficar muitas vezes adoecido devido a todo esse sofrimento. Pastor José Derivaldo, bom dia. Bom dia.
Jota, nós temos que ver uma coisa aqui que vamos dizer assim, é ruim para nós olharmos. Essas pessoas estão dentro de igrejas evangélicas. E dentro da igreja evangélica, você percebe que a pessoa que acusa, ela provavelmente ela é doente. Ela tem um problema. Agora, a pessoa que está sendo acusada, o que ela mostra aqui, que a igreja toda se voltou contra ela. O grande problema de muita gente é que a pessoa tem uma certa característica. Você olha para ela, vê uma determinada coisa. É como se você, vamos dizer, eu olho para você, eu vejo você com a mala de ferramenta. Aí eu olho para você, eu sei que você trabalha em tal profissão. Aí eu digo que você trabalha. Para você negar que trabalha naquela profissão, é difícil, porque todo mundo está vendo você todo dia usando as ferramentas. Então o problema para algumas pessoas é justamente isso. A pessoa pode até dizer, mas não tem nada a ver, eu tenho direito disso, daquilo. Olha, a Bíblia manda nós fugirmos da aparência do mal. Então, o cristão, ele não só tem a obrigação de ser correto, ele tem a obrigação de parecer correto também. Então, temos que lembrar disso. Então, não adianta você dizer, mas Deus conhece o meu coração. Sim, mas acontece que eu vivo em comunidade, e as pessoas da comunidade são seres humanos. Então elas precisam confiar em mim, eu preciso de adquirir confiança, eu preciso de conquistar confiança. E tem gente que ela não se preocupa com isso. Ela quer chegar e como se todo mundo tivesse que aceitar ela como é. Então, o amor, por amor, eu aceito os outros como são. Agora, os outros não são obrigados a me aceitar. A nossa ouvinte nos conta, acomodar. A nossa ouvinte nos conta aqui que essa cunhada dela inventou tantas mentiras, ela chama de mentiras, é o que a nossa ouvinte fala, né? Que eu fui afastada do Ministério de Louvor, né? Que é uma área de afinidade, nem todo mundo pode integrar esse ministério, uma área de afinidade, e toda a igreja se virou contra mim. Você imagina que pode ser um exagero, o ouvinte está exagerando, todo mundo é difícil, né? Mas claro que pode acontecer, uma igreja pequena e tal, porque todo mundo é parceiro da cunhada e aí ficou o negócio contra, né? Agora, um dos nossos ouvintes, ele nos manda um e-mail dizendo o seguinte: infelizmente, há lideranças que quando alguns assuntos são levados, não verificam se aquilo que foi levado ao gabinete é verdade ou mentira. Aí a pessoa é simplesmente afastada e tudo fica por isso mesmo, compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Precisamos assumir que é possível, pelo menos? Não, é verdade. Muitas vezes verdade? Não é verificado, né? Você tem que verificar. Você tem que verificar as duas informações. Uma vez eu tive numa situação que a pessoa falou assim para mim: mas o senhor não acredita no que eu estou falando? Eu falei: não, eu acredito, mas tem que verificar. Até mesmo, vamos dizer assim, na área judicial, quando você acusa alguém, sim, você tem que defender, né? Direito de defesa, prova, comprovação, por mais que você seja uma pessoa com uma credibilidade muito grande, por mais que eu ache realmente que você esteja falando a verdade, mas existem provas, a outra pessoa tem direito de se defender, e muitas vezes fica só da credibilidade. Não, o pastor aqui acima falou, tá falado. Não é bem assim. E às vezes a percepção da pessoa sobre o fato, ela é puramente emocional. Eu acho que ela não gosta de mim. Você não acredita, eu acho que ela tá fazendo mal, eu acho que ela tá intentando mal contra mim. E a pessoa diz: pastor, você não acredita em mim? Eu acredito que você acha isso. Mas eu não posso ter a absoluta certeza de que isso é verdade, conforme o pastor falou aqui, se a gente não verificar o fato, né? E isso acontece muito comum quando a gente vai ouvir casal. Você, às vezes a esposa vai procurar, aí você ouve e tá assim: caramba, o marido é um carrasco. Mas vou ouvir o marido. Caramba, essa esposa aí, ela é terrível. Que casal, hein? Que casal, hein? Mas você vai ouvir se você só ouvir uma parte, você tem certeza que o outro tá errado. Se você ouvir outra, você tem absoluta convicção de que é o outro que tá. Na comunicação é a mesma coisa. Tem sempre uma informação, ela tem dois lados. Ela é importante que você observe, escute, etc. Mas o que o ouvinte diz, que vocês constataram aqui, que aparentemente muitos líderes embarcam na primeira. Isso. Né? A pessoa chega e fala, o cara já, inclusive, não só
e não só embarca, como chama atenção, como cria uma disciplina, sem nem olhar no olho, é simplesmente pelo que ouviu. Não acontece isso? Acontece muito. Marcela Bastos, bom dia. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Então, bom dia. Você conhece alguém que depois de ser tão perseguido, essa pessoa começou a achar que todas as outras pessoas também perseguiam? Por telefone, 83% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem alguém, sim. E no site, 61% também. Quero agradecer o carinho dos nossos queridos e amados ouvintes ao compartilharem conosco a sua opinião, seu posicionamento sobre esse assunto, seja pelo nosso site, seja pelo nosso e-mail, seja por telefone e também no nosso Facebook da Rádio 93 FM. Você vai encontrar aqui os nossos debatedores, você vai conhecer ali pela ordem da nossa foto. Que mesa sorridente, olha que coisa linda. O pastor José Derivaldo, o pastor Carlos Gilmar, a missionária Cátia Regina, o reverendo Felipe Teres e eu ao lado dessas feras aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Muito obrigado, ouvinte amado, pela sua companhia. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Agora dá vontade de vingança, não dá não, gente? A ouvinte conta isso aqui, ela cita Romanos 12:19, depois ela diz, a verdade é que a vontade de me vingar é maior. E aí você começa um ciclo perigosíssimo, né? Porque é o ciclo do troco. É verdade. E agora aqui entre nós, só aqui entre nós. Que dá vontade, não dá não, irmãos? Dá. Hein? Vontade, tô dizendo que a gente faz, não. Nós aqui de jeito nenhum, entendeu? Nós aqui, né, angelicais, mas que dá vontade, hein? Pelo amor de Deus, diga, missionária. A vontade é natural, né, JR? Mas o que tem que se levar em consideração é o que eu faço com a minha vontade. Como é que lida com isso, né? Como é que eu vou lidar com isso? Mas esse tempo aí, pastora, desculpa, missionária, esse tempo entre a vontade que dá, entendeu? Aí a ausência de maturidade, querido, para saber lidar com essa vontade de subjugá-la à presença de Deus, essa nossa humanidade, essa nossa carne que é muito forte, e que às vezes não tem a paciência para poder esperar. Como é que lida com isso? Como é que o nosso ouvinte lida com isso? Eu acho que, JR, todo o nosso novo nascimento, esse conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, faz com que a gente consiga lidar com isso de uma forma melhor, né? A gente pode observar que uma reação dessa irmã no momento de ira, ela pode falar mais do que um outdoor. Mais do que a frequência de um rádio, né? Uma reação de vingança, uma reação negativa, pode falar muito ao respeito dela. E o amor que nós temos ao próximo e que nós temos a possibilidade de mostrar nesse momento, vai fazer com que o mundo perceba quem somos nós. Então, é assim, ser perseguido só sabe quem está sendo, né? Davi, no momento da perseguição, ele pergunta para Jonatas, o que foi que eu fiz? Que iniquidade eu cometi para estar sendo tão perseguido? Ela de fato não cometeu nenhuma iniquidade, como ela coloca aqui, mas ela está sendo perseguida. Então ela tem que saber lidar com isso, porque eu acredito, e a gente percebe isso na nossa vida, né, pastores, que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas trazem para nós, se percebermos, se compreendermos bem, se permitirmos, elas trazem para nós um legado de melhora de vida, uma nova condição, um aprendizado muito grande. E talvez ela esteja sendo testada para que seja até mais temperante, para que consiga ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de domínio próprio. Poxa, missionária, mas a carga é pesada, a situação está difícil, só sabe quem passa. E na condição dela, existe um agravante, que é o seguinte, Davi, ele pôde fugir do seu perseguidor, né? Mas ela está sendo perseguida pela cunhada. Então, como é que fica isso dentro de casa, lá, né? Não é verdade? Está sempre ali perto, né? E a gente não sabe se essa cunhada tem um ciúme muito grande, de repente, do irmão, né? Pode ter uma questão dessa, porque tem alguma coisa atrás dessa perseguição. Sem sombra de dúvida, existe alguma coisa por trás dessa perseguição. Então, assim, ela tem que lidar com muita diplomacia, e me parece que ela está lidando, a ponto de estar sofrendo dano, de ser afastada do Ministério de Louvor. É por isso que eu concordo que as pessoas em volta têm que observar isso. Poxa, a irmã já foi afastada do Ministério de Louvor, ela está sofrendo danos, e ninguém toma uma atitude para observar essa questão que ela está sendo vítima. Missionário, eu acho que além disso, e acrescentando no que você disse, a coisa da temperança, eu acho que não há nada de errado e de pecaminoso de você querer passar essa história limpo.
Que eu acho que é a diferença da vingança, que é quando você deseja de fato mal para a pessoa. A maldade. Acho que tem um conceito de ira justa, é quando na verdade eu quero a justiça da situação. Se dizem que eu fiz isso, né, de ruim, eu quero poder me explicar, né, e ouvir pedidos de desculpa de quem me acusou e de quem me condenou sobre a situação. Porque eu acho que às vezes a gente ouve aqueles textos em que Jesus foi como cordeiro, né, um matadouro que não falou nada, e dá a impressão pra gente de que tudo que fizerem contra a gente de ruim, a gente simplesmente tem que se calar e se omitir, porque nós somos cristãos. Na verdade, como Jesus se calou, porque ele sabia que aquela ali era a sua missão, para onde ele tinha que ir mesmo. Espernear para quê? Porque é isso que eu tenho que fazer. Mas isso não quer dizer que eu não possa, nem que eu não possa, que eu não deva me defender, sim, mantendo a temperança, por isso eu concordo muito, a elegância, o domínio próprio, mas defender e dizer, olha, eu não fiz isso, e ir à frente, não como um perturbador, mas como alguém que é bem-aventurado, que tem fome e a sede dessa justiça acontecer, diferente de vingança. Até porque, só para acrescentar, já vou permitir que os irmãos falem, existem certos casos em que a pessoa ela precisa ser paralisada mesmo, né? Já aconteceu um caso comigo em que eu tive que ir a uma delegacia registrar uma ocorrência de perseguição. Eu tinha 87 ligações, mensagens no meu telefone gravadas, tive que registrar essa ocorrência de perseguição. Então, assim, existem casos e casos, né? Mas para que a pessoa até seja paralisada e pondere e comece a pensar no ocorrido, precisa haver sim um diálogo com a liderança. Eu acredito que nesse caso é o que está faltando no momento. Não, com certeza. Muitas vezes não há um diálogo com a liderança, e aquilo que eu falei anteriormente, a liderança, ela tem uma tendência de tomar decisões após ouvir aqueles que ela confia. É natural que alguns liderados seus tenham uma grande credibilidade com você, mas é preciso superar isso e falar assim, não, ele tem credibilidade, eu acredito nele, mas eu tenho que verificar, eu tenho que ser justo, tá? Outro fato também que eu quero aqui destacar, as pessoas têm muita facilidade de acusar sem verificar. É muito fácil você acreditar numa notícia ruim. Reverendo Felipe, bem que eu desconfiava, né? Acabou. Não, há uma facilidade muito grande, ninguém quer verificar, ninguém quer orar. Ela absorve logo aquela notícia ruim. E parece que chama mais atenção. E não é que é mesmo, quer dizer. As pessoas também têm necessidade. Pode falar, pastor. As pessoas às vezes têm necessidade disso aí. Por que nós vemos na nossa sociedade, as pessoas parecem ter necessidade de ver os líderes institucionais caindo. Verdade. Não sei se vocês perceberam isso, porque nós, desde cedo, nós temos um relacionamento doentio, talvez, em relação aos nossos pais. Então, em relação ao pai, a pessoa tem um relacionamento ruim, ele projeta em tudo que for hegemonia, ele vai projetando aquilo. Agora, o que dói aqui é a pergunta que ela faz: o que fazer quando você tem uma condição dessa? Porque a tua alma vai ficar doente. Então, a solução para isso aqui, a receita para isso aqui, é a mesma que Deus deu para Jó. Os amigos de Jó chegaram e olha os argumentos, Jó tinha culpa de tudo. Aí Deus não chegou para Jó e falou: não, você está certo. Não falou que ele estava certo, não. Falou: vai lá, seus amigos vão lá para você orar por eles. E enquanto Jó orava pelos amigos, que não foi um dia nem dois, que nasceram um monte de filhos, então não foi um dia nem dois. A coisa melhor que tem quando alguém nos persegue, é você começar a orar pela pessoa. Porque você não vai estar na presença de Deus falando mal da pessoa. A tua tentativa vai ser normal, você vai tentar justificar a pessoa. Quando você vai diante de Deus com a pessoa que está perseguindo você, mas perseguindo mesmo, injustamente, você entra diante de Deus, não pode esquecer que aquela pessoa também é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, e que muitas vezes, em alguma oportunidade, aquela pessoa também tentou se proteger debaixo do sangue de Jesus. Ela aceitou o Calvário. Então você tem que lembrar disso aí. Aí o que você vai diante de Deus? Apresentar aquela pessoa. Aquela pessoa tem um problema. Você tem certeza que você está correto? A pessoa está pegando pesado com você? Ela tem um problema. Então você vai diante de Deus orar por aquela pessoa. Porque quando você ora por uma pessoa, falando bem da pessoa,
você vai acabar limpando o teu coração. A coisa pior que vai ter é se a pessoa guardar mágoa, porque com mágoa ela vai perder a capacidade de perdoar. Não perdoando, não precisa mais dizer para onde é que se vai. E é onde ela está agora, ela está na mágoa. Quando ela diz, olha, eu quero me vingar, ela tá na mágoa. Quer dizer, nós temos aqui uma proposta que é completamente diferente. E aí Cristo nos ensina, orai pelos que vos perseguem. E aí essa oração transforma completamente. Essa é a ideia, você não vai, a não ser, gente, cá entre nós, vamos agora outra vez aqui, tem gente que ora contra, não tem não? Tem. Senhor, olha, o senhor é justo. Oração anticristã. Entendeu? Manda fogo do céu e tudo mais. Olha, peraí. Os discípulos ali do lado de Cristo, enviados por Cristo para a obra missionária. Quando o povo não aceitava, eles queriam cair fogo do céu e matasse todo mundo. E olha, nós estamos falando de Joãozinho, hein? Nosso irmão João, que depois foi transformado no discípulo cheio de amor, etc. Nós estamos falando de gente nobre que teve ali um relacionamento face a face com Cristo do ponto de vista físico. Agora, nós temos aqui, o caminho é esse, não é isso? O caminho bíblico é esse. A gente tem a opção. Se você quiser vingança, você vai ter que se preparar para passar o resto da sua vida aprisionado a isso. É verdade. Você se vinga hoje, se arrepende depois, você fica triste, vai ter a consequência, vai ser uma escravidão. Agora, se você virar esse jogo e apresentar isso diante de Deus em oração, aí a sua história muda de tonalidade. Você não vai ficar mais com esse tipo de medo, de receio, a pessoa vai dar um troco, porque o problema do troco é esse. Quem dá um troco fica com medo do próximo. Verdade. Vai dar um troco. Eu acho que a palavra do pastor José e do reverendo Felipe, elas podem se unir aí, vamos dizer assim, porque ao mesmo tempo que você precisa esclarecer e se defender dentro de um equilíbrio, você também precisa orar pela pessoa, porque senão você se perde, a ira vai até se pôr o sol, aí é complicado. Para o bem da comunidade. Mas quando você realmente ora pela pessoa, e como o reverendo Felipe falou também, e procura com elegância, com classe, com equilíbrio, expor a situação, esclarecer a situação, eu acho que as coisas vão bem. E quando a pessoa não quer? A pessoa não quer. Uma coisa é nós orarmos a Deus. Deus sempre quer nos abençoar, mas você vai conversar com a pessoa, ó, fulana, conversar com você, o que você fez? Olha, eu tô muito triste. A pessoa diz, azar o seu. Você tá triste? Eu tô muito mais. Você é isso, a cobra, jararaca, o sangue esquenta, minha gente. E aí? Porque nós estamos pensando na possibilidade de uma conversa saudável, uma conversa tranquila, né? Agora, de tranquilidade, a impressão que dá é que não há nada. JR, aí o que o pastor falou, da gente lembrar de Mateus 18, da gente chamar a liderança saudável, que esteja disposta a ouvir, para poder intervir na situação, de que já que um irmão não quer esclarecer, não quer pedir perdão, não quer ser perdoado, não quer um diálogo para esclarecer as coisas, a liderança tem que vir e intervir nessa situação. E a compreensão também de que foi muito bem colocado pelo pastor José, pelo JR, Mateus 5,44, quando Jesus fala que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, porque de fato essas pessoas, elas necessitam de quê? Da nossa oração, elas necessitam da nossa compaixão, porque elas têm problemas. E às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que vem muitas vezes para nos testar a nossa temperança, mas também para retirar a nossa confiança. E o apóstolo Paulo, ele cita uma frase muito linda, que ele diz assim: em tudo nós somos perseguidos, mas não desamparados. Em todo tempo, durante a perseguição, durante a dor, durante qualquer momento da nossa vida, nós temos que olhar para o alvo, olhar para a nossa meta, para o nosso alvo, que é o Senhor, e lembrar que Deus não nos desampara, né? Estejamos firmes, fazendo a vontade dele, orando por essas pessoas que necessitam de ajuda, porque uma pessoa que está dentro de uma igreja, né? E a gente percebe aqui o tempo todo maquinando mal contra a outra, ela precisa da minha compaixão, precisa do meu carinho, do meu de um tratamento. Precisa, né? E graças a Deus que essa irmã, ela consegue manter esse equilíbrio e não trazer um desconforto maior até na sua família devido a esses fatos. Olha, o negócio é esquisito, viu, gente? O negócio é esquisito. Um ouvinte aqui contando que ela foi de uma igreja X anos, muitos anos, e aí mudou o pastor, e o que foi, tinha uma filha que era divorciada, e aí essa filha começou a dar em cima do marido dela,
Quem contou? O marido dela. Aí a esposa procurou o pastor e disse: olha, o negócio tá ficando estreito aí, sua filha tá ali, ó, a asa solta ali pra cima e não aconteceu nada. E no final das contas, segundo ela, a comunidade inteira virou contra ela. Saiu ela e o esposo, entendeu? Saíram os dois, saiu ela, saiu o esposo. Fomos pra outra igreja. Aí depois descobriram que a menina, a tal filha, pegou outro, entendeu? E aí a comunidade inteira veio ao encontro deles para pedir perdão a eles, para dizer: olha, vocês estavam certos e nós estávamos errados. E às vezes acontece uma cena como essa, uma cena cruel, né? Sim. Né, companheiros? É uma cena esquisita. Você tem um pai, você tem uma filha, que esse pai é o pastor, ele tem todas as responsabilidades, mas também é pai. Ele fica numa posição de acreditar em quem numa história como essa. Não é uma coisa tão simples assim, vocês muito bem sabem disso. O ouvinte saiu, certo? Saiu ela, saiu o esposo, depois a turma veio e disse: olha, desculpa, nós que erramos. E pelo que ela conta, houve um acerto no final, houve um perdão no final, em termos dela e o esposo com a comunidade. O pastor e a filha, nessa altura do campeonato, já não fazem parte mais do destaque que a nosso ouvinte encaminha. Não é difícil? Não, é muito difícil. Agora, isso prova que a verdade sempre vem à tona, né? Com certeza. É mais um ingrediente para nós colocarmos aqui nesse debate. A verdade sempre vem à tona. Então, a oração nesse momento, já que ninguém acredita em você, já que chamou a liderança, como o reverendo Felipe falou, ninguém acredita em você, então você continua na oração, como o pastor José falou, e a verdade virá à tona. Né? A verdade sempre vem à tona. Eu sempre falo isso: olha, fiquem tranquilos. Não, você tentou provar que você é inocente, ninguém acreditou, a verdade vem à tona. Deus é justo, você aguarde. Você está certo realmente, como o pastor que falou? Tem convicção do que você fez? Então deixa diante do Senhor. Um dia a verdade virá à tona. Está provado. Eu tenho um princípio como líder que tem dado certo, graças a Deus, que é o seguinte: alguém vem no gabinete conversar comigo, com meu esposo, se diz respeito apenas à vida daquela pessoa, se ela conta algum problema, alguma coisa que diz somente respeito à vida dela, nós temos uma conduta de tratar ali, de aconselhar. Agora, se diz respeito à vida de outras pessoas, aí nós temos que chamar a terceira pessoa, a quarta pessoa, sentar todos para ouvir cada parte, né? Foi como o reverendo colocou. Se não, uma irmã chega e fala: olha, irmã, meu marido está fazendo isso comigo dentro de casa, me bate, faz isso, e eu não chamo o marido, eu vou ficar olhando para aquele marido de forma diferente. Vai. Como ser humano, eu vou ficar olhando para aquele marido de forma diferente. Então eu preciso saber o que está acontecendo de fato para que possa analisar e conduzir. Outro ouvinte contando aqui: JR, é o seguinte, eu tive vontade de descer o braço num pseudo dirigente da minha igreja, mas Deus falou que se eu discutisse, batesse, me vingasse, ele não agiria por mim. Meu Deus, olha só, descer o braço, discutir, bater e vingar. Aí o que ela fez? O que aconteceu com ela? Foi suspensa do vocal do Parará, das atividades Parará, e acusada de fornicação por esse dirigente. Fui ao meu pastor antes de ir à delegacia. E meu amado pastor me escutou, me aconselhou e pediu para eu me afastar, para me tratar psicologicamente. Aí diz a nossa ouvinte: entrei em depressão, caí em pecado, me arrependi. Agora, no começo do ano, eu estou começando a me abastecer espiritualmente para poder voltar às minhas atividades sem mágoas, conta a nossa querida ouvinte. JR, em casos desses são bastante complicados. Eu particularmente também conheço um caso distante geograficamente da gente aqui, de que um marido que era um psicopata mesmo, mas era líder da igreja e conseguia esconder isso de todo mundo. Ele batia na esposa. E quando depois da esposa conseguir se livrar dessas amarras, porque é um processo difícil, mesmo quando você apanha e tudo, foi falar com o pastor de jeito nenhum conseguiu, não acreditou nela,
ouviu ouviu os dois, mas acreditava na versão do outro, que dessa maneira doentia, e não acredito que um homem desse seja cristão, não posso julgá-lo, enfim, pelo menos as atitudes dele, melhor dizendo, não era atitude de cristão, a gente não sabe o que isso aparentemente passava no coração dele, mas isso me chamou a atenção de como as pessoas, às vezes deliberadamente mesmo, e a gente sabe que isso é bíblico, espalham a mentira, e aí são usadas por Satanás mesmo na igreja, dentro da igreja, às vezes mesmo sendo um cristão, deixa que essa brecha aconteça para espalhar a difamação, a discórdia, ferir a santidade da igreja e todas essas coisas, e o resultado é sempre desastroso. Por isso que a gente tem que pedir muita misericórdia a Deus, sempre como liderança, para conseguir discernir essas coisas, porque às vezes nós mesmos, né, meus irmãos, e aqui os debatedores que são liderança, a gente pode ser iludido por isso. A gente pode, porque a história é bem contada, a pessoa tem muita credibilidade, ela jura de pé junto, outra pessoa um pouquinho mais quieta, e a gente pode ser iludido por isso. Mas as pessoas usam dentro da igreja essa estratégia de, para eu me defender, eu vou acabar com você. É carnal, é demoníaco, mas é infelizmente real. Ouvinte dizendo, fui perseguida por minha cunhada e sei o que essa pessoa passa. São 10 anos que eu passo por isso. Hoje melhorou um pouco, porque eu fiz um muro no quintal. Olha aí, é só fazer um muro no quintal. Muro no quintal. Ela fugiu. Entendeu? Ela não me aceita, ela finge me tratar bem, ainda diz aqui a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo, estou passando por perseguição no trabalho com a minha chefe. Por ser da igreja e por ser negra, também é um clima extremamente desagradável quanto a ela. Outra ouvinte, meu esposo não quer mais a igreja porque um membro da igreja fez fofoca com o nosso nome com o pastor e alguns membros, e o nosso pastor também passou para frente. Olha aí, caminho, e até agora nada foi resolvido desde o ano passado. Fofoca se corta pela raiz e foi o contrário. Misericórdia, Senhor, precisamos de oração e libertação, conta uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião. Eu quero ouvi-los sobre esse assunto. Antes, porém, faço um parênteses aqui. Até agora nada foi feito, que eu saiba, porque pode ser que alguma coisa tenha sido realizada, alguma conversa tenha sido feita, a gente não saiba, a gente não tem que saber das coisas, senão vira fofoca. Se alguém chega e diz pra mim, o negócio é o seguinte, que a pessoa que falou mal de você, nós tratamos, fizemos isso, e coisas que são particulares, que são referentes às pessoas envolvidas, será que eu devo tomar conhecimento disso? Ou será que eu devo entender quando alguém diz, olha, o assunto está sendo tratado e ponto final? A outra coisa, tratado como eu quero. O que eu quero? Eu quero que a pessoa seja pendurada no lustre, de cabeça para baixo, pela perna esquerda. Se não foi pendurado pelo lustre, mas com a perna direita, não valeu, não fizeram nada. Tinha que ser com a perna esquerda. Por quê? Porque eu estabeleci isso. Existem pessoas que querem ser juízes. E até onde eu sei, o juiz é um só. Presta atenção nisso, ouvinte. Até onde eu sei, o juiz é um só e ele é justo juiz. Companheiros. A gente tem que analisar o que é não fazer nada. Essa que é a questão, né? Pessoa vai, procura o líder, e o líder ali, ele tem sua particularidade, como o JR falou, para tratar. Porque vou falar uma coisa que geralmente, irmãos, na igreja tem pessoas que querem derramamento de sangue, né? Com certeza. Com certeza. Tem pessoas que querem derramamento de sangue, querem que cabeças sejam decepadas, né? E não é assim que se trata situações. Então, essa expressão não fez nada, muitas vezes é fruto daquele conceito, não, pô, eu entendo que fez alguma coisa, se derramar sangue, se decepar a cabeça, se cortar o pé, se pendurar no lustre. Então também tem essa questão. Eu acho que você levou o problema para o pastor, ele é o seu pastor, é o homem de Deus, então deixa que ele vai saber resolver, orientado pelo Espírito Santo. Ele vai saber resolver. Tem essa questão também. Agora, também tem que às vezes não faz nada, deixa pra lá e tal, mas muitas vezes o líder está trabalhando, não está divulgando, como o JR falou,
Mas ele está trabalhando, ele está analisando, ele está tratando, ele está orando. Porque muitas vezes o que acontece com um pastor? Ele pensa na imagem da igreja, ele pensa no testemunho, na repercussão. Então não é que ele não vá fazer nada. Então ele vai pedindo orientação e discernimento a Deus para tratar da questão e evitar que a coisa repercuta. Inferir os demais. Isso, inferir os demais. Nós temos que ter cuidado justamente com isso. Quando alguém leva um caso, um problema para a liderança, tem que saber que a liderança vai tomar alguma providência. Agora, tem que conversar com a pessoa que a providência a ser tomada não vai ser uma vingança. A pessoa quer vingança. Não, nós vamos solucionar o problema, nós não vamos fazer a sua vingança. Então tem que conversar com a pessoa que a pessoa realmente está ofendida. Tem que conversar com ela, ver até onde é verdade ou não é, e explicar para ela o que é que está sendo feito. Agora, no caso da pessoa ficar insatisfeita e dizer que não fez nada, aí tem que chamar essa pessoa e tem que explicar para ela: você está com problema, você juntou a mágoa, você agora quer vingança, como o pastor falou, quer derramamento de sangue. Então, tem que explicar para a pessoa que ela está criando um problema em cima de uma coisa pequena, está querendo... Por quê? E o pastor, a finalidade do pastor também é proteger a comunidade eclesial. Porque senão aquele problema acaba vazando para o restante da comunidade. É verdade. Aí fica o problema de todo mundo. Aí daqui a pouco você chega na igreja, você vai escutar num momento de oração alguém orando: Senhor, tira os fofoqueiros de dentro da igreja. Poxa, pronto, estigmatizou a igreja toda. Ou então durante um sermão, fala Deus, né? Então tem que ter cuidado para proteger o restante da comunidade, proteger as ovelhas. Olha, companheiros, aqui uma de nossas queridas ouvintes dizendo o seguinte: sou perseguida por minha vizinha desde que falei de Jesus para ela. Olha aí. E ela me respondeu grosseiramente e passou a colocar o rádio tão alto que não posso nem ouvir música nem ver televisão. Eu oro para que Deus, que é fogo consumidor, ponha fogo. Olha aí. Ela falou de Deus, ela falou de Jesus, ela falou da igreja dela. Ponha fogo nos demônios. Peraí, eu só virei a página aqui. Ponha fogo nos demônios e potestades que estão na vida dela, porque eu sei que a nossa luta não é contra a carne. Melhorou? Melhorou bastante. Obviamente há uma ação maligna, né? Nós temos que ver o seguinte. 6, a partir do verso 10. Agora nós temos que entender o seguinte: ela levou Jesus para essa pessoa ou ela levou a religião dela? Esse é o problema. É que eu vejo que hoje em dia não se cristianiza, se devotiza as pessoas. Aí se quer levar para as pessoas a sua religião. Então não se tem um método, uma maneira de falar de Jesus. Aí falou, vamos dizer assim, tentou levar a pessoa para a religião dela, a pessoa reagiu. Aí a pessoa, não, ela tem direito a reagir. Olha só, se eu sei que eu vou para o céu, e se eu julgo que você não vai, a diferença entre mim e você é infinita. Se você ficar o resto da tua vida dando martelada na minha cabeça, eu ainda tenho que dar glória a Deus. Gente, eu vou pro céu. E eu acredito que você está condenado. Olha a diferença entre nós. Mas as pessoas não. Os cristãos querem vencer aqui e vencer na eternidade. Eles são os vencedores em todas as dimensões. Aqui na eternidade. E os cristãos de hoje são tudo não me toque. O ímpio não pode fazer nada aqui. Não, porque é perseguição, é isso, que é aquilo. E fica cheio de direito. Se eu vou evangelizar, vou cristianizar alguém me bate, está no direito dele. Eu estou indo para o céu. Eu já disse para ele, mostrei para ele que ele não vai para o céu e eu vou. Isso é uma diferença infinita. Então tem que aceitar o que ele fizer. Uma certa vez eu era jovem, estava evangelizando e cheguei... eu era jovem. Não entendi. Não, eu era jovem? Era mais novo do que hoje. Eu tinha 21 anos. Eu estava evangelizando no estacionamento de um grande supermercado. E eu fui dar um folheto para um senhor e ele voltou-se para mim e xingou todo o repertório de palavrão que ele tinha. E ele xingou tanto e era tão alto que juntou um monte de gente. Quando terminou aquilo ali, eu olhei para ele e falei: o senhor acabou? Ele falou: sim, acabei, você vai fazer o quê? Não, eu só queria reiterar o convite. O senhor visita a minha igreja, leia esse folheto aí. Ele estava no direito dele. Eu tinha convicção da minha salvação. Eu queria ajudar ele. Porque aqui eu ia ter, vamos dizer assim, qual seria o meu direito de dizer para ele: você não pode fazer isso comigo? Pode e deve fazer.
E é esperado. Ele está indo para o inferno e para o céu. E é uma coisa esperada. de que quando a gente fale da palavra de Deus, a gente evangelize essas perseguições, que não são somente as perseguições que a gente tem visto tanto aí nos nossos dias de morte, mas uma perseguição moral, um xingamento, uma rejeição. Isso é normal, porque a gente sabe com que universo a gente está lidando, que não é da argumentação somente, do certo e do errado. Aí sim é o universo espiritual. É diferente quando a pessoa encara o outro como um troféu, né? Eu tenho que levar um troféu para casa, ou então pontos, né? Ou então um número de pessoas supostamente alcançadas através da minha vida. Derrubar os argumentos. É isso? E quando você simplesmente quer entregar a palavra do Senhor, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E às vezes um olhar terno, um olhar doce, ainda que a pessoa esteja irada, ele quebra muita gente. Agora, tem gente que na evangelização, especialmente urbana, existem pessoas muito agressivas, muito duras. Eu já vi gente evangelizando na rua xingando. Você vai pro... Entendeu? Eu falei, gente, como é que é o negócio ali? O negócio tá estreito. O negócio tá estreito. Complicado. Ou o camarada tá maluco, entendeu? O camarada. Ou seja, ele era contra a evangelização o tempo inteiro. A evangelização dele era contrária. Acho que as pessoas dizem assim, eu não quero isso. Porque ninguém quer ser esse tipo de coisa, né? Então tem que ter um cuidado muito grande. Mas vou retornar aqui para a irmã, cunhada, tá certo? Porque tem uma outra cunhada aqui, ó. Minha cunhada sempre se oferece para me ajudar e depois ela fica inventando que faz tudo. Que ela é quem cuida do meu filho, inventa várias coisas. Por causa dela, nos afastamos da família e nem nos convidam mais para as festas da família. O que fazer nesta situação? Pergunta a nossa querida ouvinte. Hein, companheiros? Arranja um psicanalista para ela tá... Para quem? Para a cunhada? Ela precisa de ser útil dela. Será que ela não viu isso? Ela precisa de se sentir útil. Então elogie o trabalho dela. Por que ela vai e faz e não se elogia? Elogie o trabalho dela, chega diante de outras pessoas e tem uma oportunidade de elogiar, de agradecer o que ela faz e elogiar o trabalho dela na frente de outras pessoas. Por quê? A pessoa tem essa necessidade. Mas o senhor entendeu que ela chega para os outros e diz que ela é que faz tudo. Olha, só eu que faço e tal. O senhor está dizendo para inverter. Mas olha, essa minha quadra é uma santa. Sem ela eu não seria nada. Tenha uma oportunidade, crie uma oportunidade para agradecer. Que faz tudo. É verdade. Eu não seria nada sem ela. Ela é a cunhada. Ela fica sem o argumento principal. Vê o aniversário dela. Colocar isso contra a cunhada. Vê o aniversário dela, o dia desse, dia da tia, dia do segredo, e faz uma festa para ela, um bolo. E na frente de todo mundo conhecido, faz o elogio. Diz para todo mundo, ela que faz tudo da minha casa, sem ela eu não conseguiria dar conta. Essa é a minha irmã. Disse uma minha irmã mais nova, mas é a minha irmã. Acontece que a pessoa não faz. Tem que falar que é mais nova. Se falar que é a irmã mais velha, aí a briga vai ser pior ainda, não? Parece que ela quer se sentir Agora, amada. concunhada, tem aqui também, ó, minha concunhada também me persegue e vivo nessa situação. Ela foi afastada do ministério porque inventou coisa da minha filha e o pastor a disciplinou. Agora que eu, como mãe, devo fazer quando alguém da família levanta falso testemunho da minha filha? Pergunta a nosso ouvinte. Vai direto nessa pessoa e resolve a situação. Se alguém está levantando falso testemunho contra a sua filha, vai lá e pergunte. Porque que motivos você está tendo para achar isso ou isso da minha filha? Por quê? E conversa. E às vezes, preferencialmente, JR, leva, se é entre família, uma outra pessoa. Porque tem que ter um patriarca, uma matriarca, alguém nessa senão, família aí, né? Fica esquisito, outro diz que você disse aquilo, que disse que não disse, e o outro acaba sendo essa bom. Essa fomentação é muito prejudicial. Outro ouvinte, o irmão do meu esposo, também conhecido como cunhado? Não é isso ou não? Só esse que você tá o irmão do meu esposo também inventou várias mentiras, até que meu esposo era usuário de drogas. Foram tantas intrigas que a situação foi parar na justiça e causou esfriamento na fé do meu esposo. Ele levou a situação ao pastor, que não tomou nenhuma providência, e a mãe dele veio a falecer acreditando na mentira. Pelo amor de Deus, como manter a fé quando você age certo, fala a verdade, todos ficam do lado errado? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Que situação é essa, meus irmãos? É complicado. Triste. Hein? É aquilo que foi dito aqui, né? A verdade sempre virá à tona. Você ora.
ninguém está acreditando, você não está conseguindo provar, como foi dito aqui. Você ora, deixa na mão do Senhor. Já fez a sua parte? Chamou, tentou provar que não é verdade, fez a cariação. Tá com a consciência limpa, tá com a viva com essa consciência isso, limpa, tá né? com a consciência limpa, Agradeça. viva com ela e deixa na mão do Senhor. Um dia, como foi dito, a verdade virá à tona. Companheiros, porque aqui neste caso nós temos uma dificuldade extremamente complexa, porque segundo ela não foi feito, houve um falecimento, ou seja, a sogra dela faleceu de tristeza, é claro, ouvinte, não podemos atribuir a morte a isso, você sabe bem disso, mas morreu acreditando que o filho era, pode não ter sido a causa, mas morreu acreditando que o filho era. E aquela situação de todo mundo contra não é uma situação fácil. A nossa ouvinte toma as dores do esposo e assume as dores como se fosse dela, o que é uma coisa boa. Mas nesse instante é preciso que você, que é parte envolvida, mas tem essa habilidade, consiga enxergar saídas, né? Até de pessoas que possam, ainda que não sejam as mesmas, pessoas que possam aconselhar e mediar para que vocês entrem no acordo, porque não se pode viver longe da família para o resto da vida. Sim. Ainda que haja um problema hoje, o problema seja grave, você não pode ficar aprisionado a isso para evitar, pelo amor de Deus, que você crie, porque hoje é você e sua esposa, amanhã são seus filhos, depois são os netos, e aí a família se corrompe completamente. E tem um interessado nisso, a gente sabe quem está interessado nisso, a gente sabe como a gente deve lutar contra isso. Me parece que essa ouvinte assume um papel fundamental. O que vocês acham? Eu acho que esse problema levou uma extensão, ele foi muito estendido, né? Eu acho que há uma necessidade muito grande dentro da igreja hoje de se acabar com essa fomentação de fofoca, até dentro da família. Se a gente para conversar, né, com as pessoas que a gente ama e começa a liberar esse amor, que talvez não esteja na vida do que está do meu lado, mas está na minha vida, a gente tem uma resolução maior. Antigamente, as famílias, elas não tinham um diálogo como tem hoje, né? Hoje a gente pode falar de tudo abertamente. Eu estava lembrando essa semana que a minha avó também faleceu porque a filha de um tio meu engravidou e ele não aceitou que a minha avó ficasse com a menina em casa. E ele ficou muito aborrecido com a mãe porque acolheu a neta. E ele ficou anos sem falar com a minha avó, muitos anos. E a minha avó faleceu e com aquela tristeza que o filho não falava com ela. Uma coisa que a gente pode sentar e conversar, né? Existem pontos de vista diferentes e nesse caso aí estendeu-se um problema. E o diálogo, ele vai trazer extinção disso. Como o JR colocou, existe um mal, né, que quer que haja toda essa debilidade, esse esfriamento no amor da família. Nós temos que aniquilar isso com o amor de Cristo que está na nossa vida. Nós temos que andar e ser como Cristo é. Andar de uma forma diferente, na verdade, como foi bem colocado aqui. E o mais estranho é que era um irmão acusando o outro. O irmão, como que o irmão queria destruir o outro. Tem alguma coisa a mais nisso tudo aí. Porque se meu irmão tem um defeito, eu não vou dizer, se eu souber defeito do meu irmão, não vou contar para ninguém o defeito do meu irmão. De maneira nenhuma. Procurar ajudá-lo, tratar. Exatamente. E o estranho aí é que o irmão acusar o outro e ficar reiteradamente fazendo isso, é estranho isso aí. Quando tem inveja demais, essas coisas dos irmãos, uma coisa às vezes meio Esaú e Jacó, acaba que quando você olha um defeito, você diz, tá aí o meu trunfo. Sim. Tá aí o meu trunfo. Então você emocionalmente está ligado nisso. E acho que o dever do cristão é quebrar isso. Mesmo quando eu vejo isso dentro de mim, uma inveja ou uma competição, a graça de Deus, ela é suficiente para quebrar isso e, em vez disso, fazer nascer o amor. Vale para dentro de igreja, onde você está lá na sua igreja, você observa que existem situações difíceis, complexas, que pela graça de Deus você vai agir, você vai ser um instrumento de Deus para abençoar. Você não está ouvindo a gente à toa. Olha, JR, não tem nada a ver com essa história, comigo tá tudo bem. Então você vai ser a pessoa usada pelo Senhor para abençoar, para poder ajudar as pessoas nos seus relacionamentos dentro da igreja e dentro de casa. Você pode ser alguém que vai ser um reparador, que é uma missão extremamente difícil, delicada, mas que com a graça do nosso Deus e Pai, você pode chegar lá. Ataduras da impiedade tentam me calar,
sinto tentado por vezes a não perdoar. Senhor, quero ser reparador de rupturas. Quero me livrar das pedras da acusação. Faça a salvação. Senhor, vou despedaçar o jugo. Meu irmão verá em mim o perdão. Palavras de amor seguidas de atitudes. Repara as rupturas e sara corações. Bem mais que ter razão é liberar perdão. Bem mais que receber é abençoar. Cabe a cada um plantar o que quer colher. Eu quero amor, então vou plantar amor. A 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. E aí, Marcela Bastos, como encerramos a nossa pesquisa 93 de hoje? Você conhece alguém que depois de ser tão perseguido, ele começou a achar que todas as pessoas o perseguiam também? 88% dos nossos ouvintes por telefone dizem que conhecem. No nosso site, 60% deles Ouvimos também aqui claramente que é comum isso acontecer. Marcela, muito obrigado. É comum isso acontecer, mas é preciso que haja um cuidado, um equilíbrio nesse ponto, né? Porque uns fazem que todos fazem, pensam que todos pensam. Vamos ter calma e tranquilidade e trabalhar na presença de Deus todos os requisitos básicos de uma pessoa alcançada pelo Evangelho. E o Evangelho, ele nos transforma de dentro para fora, e nós não somos aceitos pelo que nós fazemos, nós somos aceitos pelo que Deus fez. A obra é da cruz, não há em nós mérito algum, então nem é mérito, nem demérito, nem mérito, não é nem para mal e nem para bem. Nós precisamos da graça de Deus o tempo inteiro. Então não precisa haver comparação. Mas em comparação com fulano de tal, eu estou muito bem. Mas fulano de tal pode estar ruim, é igual quando é aluno em escola. Não, na minha turma lá eu sou melhor do que muita gente. O que quer dizer isso? É pior que outros tantos, né? Então nós não podemos ter comparações. O nosso foco é o Senhor, e você pode ser o melhor que Deus quer que você seja, com a graça e a bênção que vem da parte do Senhor nosso Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Um vídeo dizendo aqui, qual a oração que Deus atende, hein, minha gente? Eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, é agradável, ela é perfeita, e que a minha é marcada pela imperfeição. Existe um modelo de oração que agrada ao Senhor? É verdade que algumas pessoas têm assim oração mais forte que as demais? Se a pessoa estava assim longe de Deus, desagradando ao Senhor com uma vida de pecado, ela teria ou ela terá a sua oração respondida? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor José Derivaldo, aqui eu peço, pastor, por gentileza, que leve um abraço carinhoso para o povo querido da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Eu queria deixar também um bom dia para os nossos ouvintes e agradecer os meus amigos que sempre que eu venho aqui na rádio se perguntam, e não dá para mencionar todos, são muitos. Estou mandando um abraço para todos eles. Muito bem, muito obrigado aqui também, reverendo Felipe Teles, leva um abraço para o povo querido da Igreja Presbiteriana Raízes. Ô JR, uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com você, com os debatedores, abençoando também os nossos ouvintes com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um beijo muito grande na Rafa, minha esposa, no João Pedro e toda a igreja. Benção por isso, muito obrigado, querido pastor Carlos Gilmar, leva um abraço para o povo da Igreja Batista Memorial de Irajá.
Foi um prazer estar aqui, lembrando que a igreja no mês de março estará celebrando os 25 anos, né? Olha aí. De existência. Você é o nosso convidado o mês Maravilha. todo, todos os domingos aí. E eu quero mandar um beijão pra igreja, pra minha esposa, pra minha mãe, minhas tias, né? Se não tem briga. E meus filhos, a Juliana e o João Pedro, né? nota 10. Xará do filho do reverendo Felipe. Muito bom. Missionária Kátia, muito obrigado. Um abraço para o povo querido do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, por favor. Muito obrigada, agradeço eu por essa rica oportunidade, pela confiança que Deus tem na nossa vida, né? De permitir que estejamos aqui. Quero mandar um beijo muito grande para todo o povo de Deus, dizer que é muito bom, né? Saber que ouvem a nossa voz e pedir ao Senhor que esteja abençoando o nosso povo, que o amor de Deus esteja crescendo cada dia mais nos nossos corações e que possamos aprender a andar como Cristo andou. Reverendo Felipe, vamos orar juntos, apresentando o tema de hoje diante de Deus em oração e orando como temos feito todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos demais por esse dia. Que privilégio, Senhor, é poder, Senhor, erguer a nossa voz para dizer que nós somos teu, somos o teu povo, comprados e remidos pelo sangue de Cristo, Deus. E nós te pedimos, Senhor, a tua graça possa visitar a vida de cada ouvinte, Senhor, nessa tarde, Pai. E muito especial, Deus, aqueles cujo o coração, Senhor, estão cheios de mágoa, se sentindo injustiçados, que foram perseguidos, magoados com essa situação, Deus. A gente sabe que não é humano, Senhor, que a gente possa de fato perdoar, mas a tua graça atuando em nós pode fazer, ó Deus, com que o perdão brote, a gente desista, Senhor, da vingança, Senhor, e possa de fato, verdadeiramente ser livres quando fazemos essa opção, Senhor, de caminhar em amor, em direção inclusive àqueles que não nos amam e àqueles que nos perseguem, Senhor. Abençoa, Deus, os enfermos, abençoa os enlutados, todos aqueles que passam por dificuldades, Senhor, que nessa tarde possam receber de Ti, Deus, o consolo, uma graça especial para passarem não só por hoje, mas pela sua vida, na certeza e na confiança de que o Senhor é soberano e poderoso. E em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.